boa noite. Hoje é dia 17, segunda-feira. Muito bom estar na sua casa, começar o Sociedade em Questão. Eu quero abrir Sociedade em Questão de hoje falando um pouco sobre essa onda de violência que continua em Goiânia, no estado de Goiás, em todo o Brasil. É impressionante como o crime está cada dia mais ganhando espaço, prevalecendo contra o sistema de segurança que existe no nosso país. É um momento agora, eu tenho sempre dito sobre isso, que só uma ação forte do sistema de segurança, em conjunto com as associações de igrejas, seja católica, seja evangélica, que prega o Deus vivo, fora da religião, pode mudar o coração do homem e resolver o problema da nossa sociedade. Repreensão, nós precisamos tê-la, a polícia precisa estar nas ruas, mas não é isto que inibe, pode até inibir o criminoso, mas não tira a violência do coração deles. Só tem uma maneira de tirar a violência do coração do ser humano, quando você leva a ele uma proposta diferenciada, uma proposta de mudança, uma proposta de esperança. Não é esperança de um sistema político, não é esperança aí de um sistema que está propondo algo diferenciado para a pessoa. Porque os sistemas são dirigidos por homens. E homens mudam de opinião, mudam de posição, e o sistema, muitas vezes, ele é tendente a acabar. As propostas são tendentes a acabar. O que realmente muda é quando o ser humano tem uma esperança divina de mudança, de transformação. Lógico que nós precisamos do aparato da polícia na rua, mas, acima de tudo, precisamos ter canais abertos para que as associações religiosas, as igrejas, façam o seu trabalho livremente e leve ao ser humano a possibilidade de se tornar um instrumento do bem. Porque tem muitos que são instrumentos do mal, porque não tiveram oportunidade de mudança. E eu acredito sim, acredito na segurança, creio no sistema que pode produzir uma segurança para todos nós, com uma polícia na rua, com vigilância em todos os sentidos, mas a mudança do ser humano só se faz através de uma mensagem, e essa mensagem é do Deus vivo, não de religião. Não estou dizendo aqui de evangélico, católico, estou falando de Deus, do Deus vivo, o Deus que muda as pessoas. Boa noite para você, boa noite, Mariana. Como é que foi de férias? Foi ótimo, graças a Deus. É um prazer estar aqui no Sociedade em Questão mais uma vez nessa segunda-feira, e hoje quero chamar a sua atenção para que você ligue e participe da nossa enquete, porque na segunda-feira que vem nós vamos sortear para você um supercomputador para você de presente, colocar aí na sua casa, no seu escritório, um super presente para você. É só você ligar no telefone que está no seu vídeo e participar da nossa enquete de hoje. Você acha que essa correria do dia a dia, inclusive sobre o que o apóstolo falou, essa violência, todo esse clima que a gente vive nessa atualidade, você acha que tudo isso contribui para o desenvolvimento da depressão, sim ou não? Até a mudança aí no clima, né? Leva a pessoa a ficar mais agitada, mais violenta, mais sem paciência. Você acha que tudo isso contribui para que a pessoa desenvolva uma depressão na vida dele? Liga e participa. Só diz sim ou não, concorre a um computador. Na segunda-feira vamos entregar para você. E o programa tem muito mais, não é, Mariana? É isso mesmo. No Sociedade em Questão de hoje nós vamos falar sobre uma doença que acomete crianças e adolescentes, a depressão, que é tema da nossa enquete de hoje. E você sabe como prevenir o mau hálito e a gengivite e a forma correta de escovar os dentes? Nós vamos falar também sobre esse assunto aqui no Sociedade em Questão. E para encerrar a noite, música boa com a dupla sertaneja Fred e Monteiro. Tudo isso no Sociedade em Questão, que já está no ar.
estamos de volta com Sociedade em Questão. Corre para o telefone para você ligar e participar da nossa enquete de hoje. 84010508. Você acha que essa correria do dia a dia contribui para o desenvolvimento de depressão? Sim ou não? É só você ligar e participar, que na segunda-feira que vem você vai estar concorrendo a um supercomputador completíssimo de presente da Sociedade em Questão para você. Mas tem que ligar. Quanto mais você ligar, mais chance você tem de levar para casa esse super prêmio, tá? Olha, agora a gente vai falar sobre saúde, porque a higiene bucal é um cuidado que nós devemos ter diariamente durante toda a vida. E isso vai muito além de uma questão social. Não é só para prevenir o mau hálito ou uma aparência ruim dos dentes. Há micro-organismos que se instalam na nossa boca e podem causar doenças, inclusive doenças graves. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto com a doutora Silvinha Lemos. Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, obrigada. Boa noite, doutora Silvinha. Boa noite, Eu quero já começar fazendo uma pergunta. Quais são as principais doenças que atingem a questão bucal do ser humano? Bom, a gente tem aí algumas doenças que muitas vezes as pessoas não atentam muito. Por exemplo, para algumas lesões na boca, que são as primeiras que eu quero falar, sobre câncer na cavidade bucal, e que vem aumentando cada vez mais, sabe, apóstolo? E as pessoas não têm, assim, tido a consciência de que isso é um problema. Então, quando as pessoas observam, por exemplo, um nódulozinho, uma coloração diferente, ela deve estar observando. Por exemplo, essas imagens que nós vamos apresentar agora são imagens de uma lesão cancerosa. Muitas vezes, essa imagem, por exemplo, que apresenta aí na língua, por exemplo, às vezes começa com uma feridinha pequenininha, sabe? E aí a pessoa simplesmente, ela começa a falar, não é nada, mas não sara, recorrente, vai e volta. E às vezes ela fica ali instalada por muitos anos. A primeira imagem, isso. Depois no vídeo aí, na esquerda tem um de lábio, né? Geralmente pessoas muito claras, muito brancas, principalmente trabalhadores rurais, às vezes não usa a proteção correta, não usa chapéu, não usa protetor solar e infelizmente acontece de ter essas lesões no lábio e vira câncer de boca. Tem aumentado muito o índice de câncer de boca? Tem. Né? O Brasil ele tem tá uma característica diferente agora, né? A gente está saindo de doenças infecto-contagiosas, mas para doenças crônicas, né? Doenças, né, epidemiológicas, mas pro lado do câncer, e que a gente deve estar assim um pouco mais atento para isso, e a população às vezes deixa um pouco meio de lado, achando que não tem necessidade muito de observações. Tá, uma pessoa que tem um sintoma desse tem que procurar imediatamente o dentista. Com certeza. Agora nós temos aí cofatores, por exemplo, cigarro é um cofator muito forte. Muito. Um dos cofatores mais fortes para a instalação do câncer de boca é o cigarro e a bebida alcoólica. Então... Agora, eu queria que você que está em casa, que tem alguma dúvida, alguma pergunta, é só ligar 3254-1077 para você fazer a sua pergunta aqui ao vivo. Porque muitas vezes, Mariana, eu sempre digo que a pessoa, o problema do ser humano, ele tem medo do diagnóstico, né? E depois o tratamento até que ele enfrenta. Mas vai É a prevenção, né, apóstolo? Eu acho que tudo é prevenção mesmo, tá certinho. Agora a gente estava vendo aquela segunda imagem, que é daquela ferida na boca, que seria o câncer de boca. Como evitar, então, que isso aconteça? Assim, as mulheres usam batom, muitas vezes batom tem um fator de proteção, mas homens têm mais dificuldade. Tem relação isso? Primeiro, a prevalência em homem é muito mais forte do que em mulheres, sabe, Mariana? Porque, na realidade, o cofator maior hoje ainda é o cigarro. O cigarro, a bebida alcoólica, que é ingerida mais por homens do que mulheres. E, além do mais, a proteção solar por mulheres é muito mais forte do que homens também. E segundo, nós temos aí as próteses mal adaptadas, pacientes que usam prótese mal adaptada por muitos anos, e ela vai ferindo e vai machucando, e tudo aquilo que te fere, que machuca e cria novas células, no meio dessas novas células pode vir células, né, malignas. Mas se um diagnóstico é precoce, isso é maravilhoso, há um índice de cura, assim, praticamente 100%. Certo. Agora, essas doenças periodontais, quais são elas? Bom,
Na segunda imagem que nós vamos apresentar, já apresenta já um outro tipo de doença e que é uma doença que ainda acomete muitas pessoas em virtude da má escovação, da higienização. Infelizmente, nós temos aí muitas pessoas com essa imagem aí, de uma gengiva bem avermelhada, que é a nossa primeira imagem do lado direito, que é uma gengivite. Essa gengivite ela é instalada a partir do momento que a pessoa não tem uma boa escovação, ela não passa fio dental, ela escova às vezes assim 4 vezes, mas não escova tão bem. Eu falo assim, que sempre quando escovar é melhor que escove uma vez, mas bem feito. E não é força, não é a escova dura, é uma escova macia, porque até a escova dura, muitas vezes, tem pessoas, fere a mucosa. E tudo que fere pode virar o outro problema, né, que a gente estava mostrando primeiro. E quando a gente observa essa gengivite, principalmente às vezes em adolescente, a gente começa já a ficar ali de olho. Porque realmente, o que é isso? É só uma inflamação por enquanto. Agora Mas, essa segunda ali... Na segunda, já é uma doença periodontal instalada e forte. Uma Doutora, doença periodontal já... Só um minutinho. São 9 horas e 20 minutos. Vamos atender o telespectador, porque ele está esperando bastante tempo. Alô? Alô? Boa noite. Quem fala? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Aqui é o José do Nascimento. Fala da onde? Eu falo do Parque Anguera 2. Qual é a sua pergunta? Antes de tudo, eu quero elogiar o seu programa e sua família toda, porque uma vez eu vi um grande homem de sucesso falou o seguinte, que o homem tem que ter 2 sucessos, sucesso pessoal e sucesso profissional. Então eu tenho acompanhado o senhor e sua família, então vocês têm toda essa característica de homem de sucesso pessoal e de homem de sucesso profissional. Obrigado. Certo? E a minha pergunta, a doutora aí, com relação a essas pessoas que os dentes vai ficando comprido e a gengiva vai ficando curta, entendeu? Vai subindo até praticamente assim, fica bem alta. O que significa isso? Boa noite, obrigado pela ligação. Essa segunda imagem, se puder voltar, é o que ele está falando. É aquilo lá, é a segunda imagem nossa, né, do lado esquerdo aí. O que acontece? Devido à instalação da placa bacteriana, que é a sujeirinha, que não foi removida da forma correta, começa-se um processo de inflamação, que é essa gengiva, que é a primeira foto. Mas depois, com o passar do tempo, de inflamação vira uma infecção. E aí começa a ter um processo infeccioso e a gengiva vai abaixando, por quê? Porque ali não é só a gengiva, tem um osso por baixo que segura a raiz do dente. Então, na medida que esse osso vai sendo reabsorvido, ele vai descendo, a gengiva vai com ela. Por quê? Porque a infecção vai como se fosse assim, comendo o osso, um exemplo. Vai ali reabsorvendo aquele osso e a gengiva vai baixando. Chega num ponto que esse dente, ele amolece e ele vai saindo um por um. E aí, eu falo que é a doença mais grave dentro, realmente, da odontologia, porque a cárie, ainda assim, você dá canal, perde a coroa, eu falo que dente é a raiz. Você tendo a raiz, você ainda suporta ali muita coisa. Você faz o canal, você põe um núcleo, um pino e segura uma coroa. Mas se você tem uma doença periodontal, acabou. Aí ela é meio que sequencial. Você perdeu um dente, vai perdendo o outro, perdendo o outro. Mas tem cura para isso? Tem, mas é mais preventivo. Nós temos que chegar antes de chegar a parte daquela foto que eu mostrei. Mas não significa também que as pessoas que têm uma retração gengival têm a doença periodontal. Tem pessoas também que têm a gengiva que abaixou, mas não tem a doença instalada. A doença instalada é tártaro, que é aquela placa, que é sujeira. A gente percebe nitidamente, dá muito mau hálito. Muita gente que chega assim, fala assim, eu acho que eu tenho problema de estômago, que eu tenho um hálito fortíssimo, principalmente quando eu acordo. Isso aí, com certeza absoluta, é da boca, porque 90% do mau hálito vem da boca, é de origem bucal. Com certeza ele tem uma periodontite. Não, é da boca, não, então? da boca, 90%. E a questão vamos chegar aí no mau hálito também? A próxima foto é sobre a cárie, né? Isso, mas está dentro mais desse aqui. A questão do mau hálito, a pessoa tem como tratar isso, especialmente o jovem, todo mundo, né? Porque não é... Você chega perto de alguém que está com mau hálito, é horrível. Né? Tem como tratar isso? Com certeza, são medidas muito simples, né? Basta uma escova, um fio dental. Não deixar essa doença instalar, porque realmente, doença periodontal, eu falo assim, que é o que dá o odor pior.
Porque tem o mau hálito que é normal, apóstolo, que é aquele que você acorda de manhã, que todo mundo tem. Esse não tem como a pessoa, né, falar que não tem. Isso aí é normal, natural. Agora, mau hálito, eu diria que realmente é um odor mais, assim, constante. E mesmo que você escova, passa pouco tempo, você sente aquele gosto ruim na boca, um gosto metálico, mesmo que você escove. Passa o fio dental, dá um cheirinho nele lá, vê que ele tá com mau cheiro. Aí você vai observando que tem alguma coisa entre a gengiva e o dente. Aí você tem que estar observando que muitas vezes você não consegue mais remover através de escova e nem fio dental. Aí tem que ser no cirurgião dentista. Pois é, aí essa questão de limpeza, né? Limpeza, ir no dentista para fazer uma limpeza. Com que frequência isso tem que ser feito? E isso também previne essas doenças e também o mau hálito? Com certeza, pelo menos uma vez ao ano, né, todos nós devemos ir ao dentista, procurar por tratamentos básicos, né, que são as profilaxias, né, uma raspagem. O dentista, ele é capacitado para observar se você está em qual estágio, se você está numa gengivite ou se você está numa doença periodontal. Mas o mais interessante é prevenção, Mariana. Não adianta a gente também estar indo no dentista se chegar em casa também, porque tem gente que é meio que viciado, vou lá fazer a limpeza e tal, mas não cuida, não dá o tempo para ela. Então, o mais interessante realmente é a prevenção, porque chega num ponto que você não consegue, nenhum dentista não vai conseguir poder ajudar. Então, a pessoa precisa ir regularmente ao dentista. Com certeza, pelo menos. Porque geralmente a pessoa só vai quando tem algum problema grave. Problema, né? É. E outra coisa que eu fico impressionado, as pessoas dos países de primeiro mundo, pelo menos da Europa, eles não cuidam tanto dos seus dentes. Por que isso? Eles não dão preferência para estética. Muitas vezes eu atendo muitos pacientes da Europa, faltando um dente na frente. Por quê? Geralmente são pessoas cultas, que têm condição financeira e não cuidam. Japoneses que às vezes, em vez de colocar um laminar de porcelana, coloca metálico os dentes da frente para economizar. Cultura, né? O Brasil, ele tá assim, graças a Deus, ele pensa em odontologia estética, né? Que é autoestima, né? Que é sentir bonito. É o povo mais bonito do mundo, né? Agora a gente estava falando anteriormente que a cárie, a senhora citou a questão da cárie, que inclusive é até mais fácil de resolver do que os outros doenças periodontais. Cárie, qual é o principal fator que contribui para aparecer a cárie? Como evitar, como tratar? Ainda assim é o vilão do açúcar, né? Mas graças a Deus a gente tem notícia boa. Cárie já não é mais a doença que prevalece, né, no nosso meio. A população brasileira tem hoje assim, um índice de cárie muito baixo devido assim, aos investimentos, né, do governo. A gente observa assim, que tem investimento, agora está funcionando um pouco mais. E a gente observa assim, que é muito raro você chegar e observar um adolescente com cárie. Né? Eu já falei até isso aqui, é interessante. Você pode ver os nossos avós. Os avós tinham dentadura, os pais às vezes passam por uma prótese daquela de grampo. Depois você vê os nossos filhos, às vezes, já sem nenhuma restauração e já sem nada. Então, você vê a evolução, né? Então, graças a Deus, não é um problema. Porém, ainda nós temos aí, como a terceira imagem, né, esses graves problemas que acometem as pessoas, que é um problema de cárie, mas é um problema também de saúde na parte emocional, que é uma pessoa que tem bruxismo, que é apertar os dentes. Mas o que eu mais quero atentar para essa foto é o seguinte, esse caso que eu apresento agora, é quando a pessoa tem um desgaste no dente, igual essa imagem, né, da direita, não é como antigamente que eles tiravam o dente. Qualquer coisa tirava o dente. Hoje a gente coloca essas lâminas, essas lentes de porcelana, que a gente encapa esses dentes e faz com que o dente fique lá dentro guardadinho. Então, se você vai remover o tecido cariado e vai colocar uma lente que chama lente de contato de porcelana. Então, isso é um avanço maravilhoso, porque o que acontecia antigamente? Lente de contato ali? Lente de contato, Por isso que ele fica branco daquele branco. E o dente dela tá lá dentro. Ali foi feito uma cirurgia gengival, né? Que é um avanço muito grande. As pessoas que apresentam uma gengiva muito alta, né? E apresenta pouco dente, faz uma cirurgia plástica gengival e depois a gente encapa o próprio dente com a lente de contato. E que rejuvenesce, que o dente fica lá dentro. Muda muito, né? Vamos atender mais uma pessoa por telefone. Alô? Oi. Boa noite, quem fala? É o Elvis. Fala da onde, Elvis? Jardim Tiradentes. Qual é a sua pergunta?
Eu gostaria de saber quais os cuidados que a gente tem quando tem problema com diabetes, essas coisas, com os dentes. Boa pergunta. Ótima pergunta. Eu estava falando sobre doença periodontal na foto anterior. O que acontece? A doença periodontal, ela influencia na taxa de açúcar. Quem tem doença periodontal, a taxa de açúcar não baixa. É interessante isso. E ao inverso também. Quem tem diabetes também tem uma propensão a apresentar doença periodontal. Provavelmente muitas pessoas que têm um açúcar mais alto, ele observa que a gengiva sempre está com problema. Qualquer placa inflama, está ali dando infecção. Então, assim, o paciente diabético, ele tem que ter mais cuidado ainda, muito mais. Porque a taxa, muitas vezes, não abaixa porque ele tem a doença periodontal. Então, já tem muitos estudos falando isso, que o problema periodontal influencia na taxa de diabetes. Então, quando ele vai ao cirurgião dentista, o periodontista, que é o especialista dessa área, ele faz uma boa raspagem, limpa e começa a ter uma profilaxia mais normal dentro de casa e fazendo os cuidados normais de escovação, fio dental, uso de bochechos, ele observa que as taxas de açúcar caem. Isso é muito interessante. Agora, a gente estava falando sobre, inclusive você falou dessa evolução, que hoje em dia as pessoas têm uma saúde bucal melhor do que anos atrás. Esse cuidado, essa higiene bucal, começa desde a criança, desde bebê? Com certeza, desde da barriga da mãe, né? É a odontologia intrauterina. Hoje nós estamos tratando das grávidas, né? Para que ela não ingira tanto açúcar, porque quando ela come muito açúcar, ela faz com que as papilas gustativas do neném fica mais apto para doce. Então, o neném vai começar, ele vai nascer já com vontade de propensa a comer doce. Interessante? Vamos atender mais uma pessoa participando conosco nesse bloco. Alô? Alô? Boa noite, quem fala? Boa noite, a Marnilza, do Pontal Sul. Tudo bem, Marli? Tudo. Qual é a pergunta? Eu tenho um filho de 4 anos e meio e ele dorme, ele ringe os dentes. Aí eu queria saber o porquê, e tá meio assim por dentro, tá com os dentes meio desgastando já. Doutora. Bom, assim, eu não sou odontopediatra, né? Então eu faço mais odontologia estética, mas eu posso, assim, tentar explicar um pouco mais sobre isso. Hoje, infelizmente, assim, a gente tem uma sociedade que leva a que nós pais acabamos levando a ansiedade para casa, né? Então, infelizmente, é um mal que já começa desde as criancinhas, sabe? A gente observa muitas crianças perdendo dimensão vertical, ou seja, a altura dos dentes desde criança. Escola, que coloca intensidade, pressão, que é um absurdo, que eu acho assim que isso não existe, né? É o cúmulo, né? As crianças não têm tempo de brincar, elas não têm tempo de ver de jogar com os pais, de fazer uma brincadeira em casa, porque ele tem que estudar, então aquela tensão é repassada para ele. E a musculatura que mais fica tensionada na medida que ele dorme, a hora que ele vai relaxar toda a musculatura do corpo, mas a que tensiona é a musculatura da face. Nesse momento ele vai colocar toda a tensão do dia nessas primeiras horas. E com certeza ele vai apertar e muito. E isso com adulto virou normal, sabe, Apóstolo? Porque hoje, se não tiver um paciente que entra e na clínica, pelo menos de 10, 5 aperta involuntário os dentes à noite e tem muitas dores de cabeça, que é muito interessante falar isso. Os pacientes, as pessoas que apertam muito, têm muitas dores de cabeça e que está comprovado que 90% das dores de cabeça relacionadas a apertamento involuntário dos dentes. A pessoa não percebe. Agora, quando é de dia, você sente que a pessoa está apertando e você solta, mas quando é à noite é mais complicado. Doutora, por que quando mastiga, a pessoa coloca uma força além do necessário, né? Sem querer, e acontece ele morder a língua, ele sente o que ele está... Isso acontece com o senhor? De vez em quando. Por que a pessoa... Eu acho que acontece com os hiperativos. Coloca uma força na... Por que isso? Bom, muitas vezes essa pessoa já tem a tendência de ter apertamento involuntário. Pode observar que independente do alimento estar lá, você está apertando aqui.
E esse apertamento são toneladas. Então, você já tem uma musculatura muito tensa. Então, a pressão de um paciente que tem já a tendência de apertar muito forte, independente do alimento, ele vai apertar muito mais forte. Vamos atender mais uma pessoa pelo telefone. Alô? Oi. Quem fala? Alô? É o Marcos. Ô, Marcos, fala da onde? Eu falo da cidade de Jardim. Qual é a pergunta, meu amigo? Eu tenho uma filha, ela está tratando um dente molar. Aí parece que o dente é uma lesão de furca. Eu queria saber se tem mesmo como curar essa lesão. Marcos, lesão de furca é meio complicado, porque é como se fosse assim, para as pessoas que não entendem o que é a lesão de furca. O molar, ele tem 3 raízes, né? E a furca é isso aqui, no meio dessas 3 raízes. Então, muitas vezes, ela vai ter que depois que ficar higienizando isso aqui. Geralmente é muito difícil, tem que usar uma escovinha que chama interdental e muitas vezes isso é complicado. Então, a gente tem que saber até que ponto a gente vai colocar esperança para a salvação desse dente. Muitas vezes gasta-se muito, mas como eu não estou vendo o caso, eu não posso falar de nada a mais do que eu estou falando. Às vezes está bem no início, dá para fazer o salvamento desse dente, mas quando é muito avançado, acho melhor extrair e colocar um implante futuramente, alguma coisa assim. E aí, isso aí seria por quê? Qual o motivo? Provavelmente doença periodontal. Também. Tudo que abaixa, a raiz está aqui, tudo que vai abaixando, né, que seria a gengiva, o osso, tudo, vai expondo essas furcas, vai expondo a raiz. Aí muitas vezes, tem muitas pessoas que me perguntam assim, mas meus dentes estão, acho que está tudo cariado, porque dói tudo. Nem toda dor é por cárie. A maior parte das dores, geralmente, é sensibilidade, porque a gengiva desceu e a raiz está exposta. Tem pessoas que são mais sensíveis, por exemplo, Muito. a água, a gelo, Com até... certeza. Por que Eu, por exemplo, tenho muita sensibilidade. Porque isso faz parte Faz parte, às vezes, até um pouco mais da alimentação, Pessoas que ingerem mais ácidos, por exemplo, gostam muito de frutas como abacaxi, por exemplo, ele tem uma tendência. Pessoas que têm retrações da gengiva, que às vezes a retração não é só pela doença periodontal, às vezes é pela forma que ele escova, às vezes põe muita força, a gengiva vai baixando, aí expõe um pouquinho da raiz, a raiz é muito mais sensível do que o esmalte. Vamos atender mais uma pessoa por telefone. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Quem fala? Lucas. Fala da onde, Lucas? Conjunto Veracruz 1. Qual é a sua pergunta? Eu estou fazendo um tratamento nos dentes, entendeu? Incluindo alguns implantes. Só que na minha parte superior, eu tenho uma falha de 4 dentes e o doutor recomendou um enxerto. Mas eu achei essa técnica muito invasiva e muito dolorosa. Há uma outra método que possa substituir essa técnica? Tudo bem, Lucas. Assim, se há necessidade do enxerto, tem que se fazer o enxerto. Eu não sei do seu caso, mas quando ela é necessária, precisa. E hoje é muito tranquilo, o enxerto é assim, ou que seja enxerto ósseo, ou que seja um enxerto gengival. Mas não é invasivo, como ele disse? Não é tão invasivo, não. Por exemplo, antigamente, se fosse um enxerto gengival, tirava-se do céu da boca, do palato, e ficava ali, a ferida ficava exposta, né? Mas hoje faz-se tipo um envelopinho. Abre-se ali, tira o tecidinho lá de dentro, dá pontinho, coloca noutra região. No céu da boca. No céu da boca. Coloca noutra região, você não sabe nem a região doadora, não fica cruenta, não fica dolorida. E assim, praticamente não tem assim muito dor, porque realmente é um processo assim bem tranquilo. E hoje com os biomateriais, que são os osso, né, que vem próprio para fazer enxerto, não é tirado da própria boca. Antes eram assim, realmente era invasivo, sabe, Lucas? Tirava da própria boca. Tirava muito da mandíbula, desse ângulo aqui da mandíbula, para colocar em outra região. Então, assim, o rosto inchava muito e tudo. Hoje, nada disso. Hoje, assim, com bastante desses biomateriais, da indústria e tudo, é feito, assim, enxertos maravilhosos e vale a pena, tá? Vale a pena porque realmente muda estética, muito. né? Agora, para a gente poder encerrar, que o pessoal falou que o tempo está corrido, essa escovação, fio dental e aquele enxaguante bucal.
qual que a gente pode escolher, com álcool, sem álcool? Tem álcool. todas essas especificações, né? O ideal é sem álcool, porque como a gente falou desde o início, tudo que é álcool, né, é bom ser evitado numa constância, principalmente enxaguatório bucal com álcool, ele pode levar a células neoplásicas e que a gente não quer isso na nossa boca. Então é tudo sem álcool. E escovação? A escovação, escova macia, uma escovação que não seja muito na horizontal, não é força, é tempo. Eu falo assim, que se você gasta, por exemplo, conta de 1 até 10 e pega 2 dentes, depois você muda para 2 dentes e conta de 1 até 10. De cima para baixo? De cima para baixo, sempre varrendo a gengiva para cima do dente, com a boca semi-aberta, do mesmo jeito. E faz uma sequência certa para não deixar nenhum. Faz um teste, eu faço teste, é pessoal meu, passa a língua nos dentes, sente se tá lisinho. Se sente que tá liso, tá limpo. Se você passou a língua, tá sentindo que tá ácido, vai lá, limpa de novo, escova de novo. Doutora Silvinha, encerrando, como sempre, quando a senhora vem, o quadro é interessante. Se alguém quiser entrar em contato com a clínica da senhora, que número é o telefone que ele pode entrar? Pode ser no 3091 4121, que é na nossa clínica do Alto da Glória, próximo ao Flamboyant. Novamente, 3091 4121. Tá certo. E tem nosso site também, que é www.spaodontolaser.com.br. Muito bem, obrigado pela presença. Obrigada a vocês, mais uma vez. Nós vamos voltar com um assunto interessante, vamos falar sobre depressão com adolescente. Mas você pode ligar respondendo a pergunta. Você acha que a correria do dia a dia ajuda a desenvolver a depressão na criança, no adolescente, no adulto? Está concorrendo comigo aqui na segunda-feira um computador. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. – 84010508 é o telefone que você liga para participar da nossa enquete de hoje, que está te perguntando se você acha que essa correria do dia a dia influencia para o desenvolvimento da depressão. Você acha que sim ou acha que não? É só ligar e participar. Na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai sortear para vocês um computador completo para você colocar na sua casa, no seu escritório, dar de presente, enfim, uma super máquina para você, um presente do Sociedade em Questão para você e para sua família. Mas para você conseguir levar para casa esse prêmio, tem que ligar e participar. 8401-0508. Quanto mais você ligar, porque você pode ligar quantas vezes você quiser, mais chances você tem de levar para casa esse prêmio, tá? Olha, agora a gente vai falar sobre uma doença que está cada vez mais comum, a depressão. Essa é uma doença que ocorre não só em adultos, mas também em crianças e adolescentes. Vamos falar um pouco mais sobre o assunto com o psiquiatra Tiago Batista de Oliveira. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. E também vamos falar com a psicóloga Roseli Pimenta. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Bom, deixa eu começar a pergunta do doutor Tiago, depois da doutora Roseli. O que é depressão e qual é a diferença da depressão de uma criança com um adulto? Mais uma vez, eu agradeço o convite. Então, depressão, ela é uma doença, um transtorno mental, tá certo? Então, ela é caracterizada principalmente por alteração do humor. E essa alteração do humor, ela está associada também a outras alterações no organismo do indivíduo. Então, você tem alterações do sono, do apetite, alterações que a gente chama de vegetativa, né? Indisposição, fadiga. Então, essa é uma doença que ela já é conhecida na medicina há mais de 2000 anos. O que acontece é que muitas vezes ela acaba sendo negligenciada, porque como são sintomas inespecíficos, a pessoa não consegue identificar aquilo como uma doença, entendeu? E então ela acaba tentando achar que pode ser outro problema de saúde e não procurar assistência. A depressão, ela acontece também na criança e na adolescência, assim como ela acontece no adulto. Antigamente se achava que as crianças estavam protegidas disso, e a gente sabe que não. E a depressão ela é tão grave na criança e na adolescência quanto ela é na vida adulta. O que acontece é que, pela própria particularidade do desenvolvimento infantil, tem alguns sintomas que na criança vão se manifestar de maneira diferente. Então, não vai ser comum a criança referir que ela está triste ou desanimada. É mais incomum você perceber na criança uma dificuldade de aprendizado, uma dificuldade de relacionamento. Você percebe mais na criança uma irritabilidade, uma dificuldade para realmente ela conseguir desempenhar as tarefas do dia a dia dela, né? Tá, doutora Roseli, quando que o pai e a mãe
bate os olhos da criança e se fala, tem sinal vermelho aqui, eu tenho que procurar psicólogo, se for preciso procurar o psiquiatra para ajudar meu filho? Bom, a depressão, ela deixa, assim, algumas... Não dá, é como o Dr. Thiago falou, é multifatorial e tem várias características. Mas, se os pais estão atentos, eles vão perceber mudanças comportamentais. E essas mudanças são claras, tanto de forma relacionada com as emoções, como o comprometimento social. Geralmente está associado, ele começa a expressar esse comportamento na escola, ter dificuldades na escola, dificuldade de relacionamento. Então, assim, o diálogo e a atenção no filho tem que ser constante, porque o filho não muda do dia para a noite. Se ele mudou do dia para a noite, alguma coisa aconteceu com seu filho. Então, fique atento e corra atrás, porque se você deixar tomar uma dimensão muito grande, o prejuízo vai ser severo. No início, tudo pode ser atenuado. Agora, depressão na criança é algo hoje no Brasil em alta escala ou não? É raro? Hoje, no Brasil, cerca de 20% da população de adolescentes já passaram ou ainda são acometidos pela depressão. Isso é um número muito grande. De forma mundial, me parece que é 161 milhões de pessoas. É assim, agora no Brasil, 20% da população de adolescentes já sofreram, ainda sofrem desse mal. Agora, doutor, por que desse número tão elevado? E se realmente o mundo, a época que vivemos hoje, tem propiciado com que esses números aumentem? Essa doença sempre existiu ou hoje está com maior incidência? A gente sabe que, por estudos antigos, essa doença ela sempre existiu. O que acontece é que, atualmente, a gente está se ligando mais nessas questões. O que antigamente acontecia, até por não ter tratamentos eficazes, a pessoa sofria disso, o adolescente ou a criança, tinha os prejuízos e não era tratado. O que acontece hoje em dia é que a gente tem tratamentos eficazes, a gente consegue identificar essas alterações precocemente e poder ajudar. E o que acontece aqui também, que essas são doenças que estão muitas, como a doutora Roseli falou, elas têm várias causas. E uma das causas que está associado é o estresse psicológico, o estresse físico, o estresse ambiental. E a gente sabe que o nosso mundo, no dia de hoje, tem trazido uma sobrecarga muito grande para as crianças e adolescentes. Uma sobrecarga que antigamente não se percebia. Então, a criança que antes, a única preocupação dela era se divertir, brincar, hoje ela tem outra série de preocupações, que ela tem que fazer inglês, tem que estudar outra língua, ela tem que fazer natação e fazer outras coisas. Então, o peso que se cobra da criança e do adolescente hoje em dia, ele é muito maior. E com isso, essas doenças se manifestam com mais facilidade. A cobrança, doutora Roseli, doutor Thiago, a criança, a exigência hoje da sociedade, por exemplo, hoje a pessoa precisa falar 2 idiomas, 3, o mandarim hoje. Então, a criança o pai já tem uma visão para o futuro, fala, meu filho tem que fazer 2 idiomas, 3 idiomas, tem que saber falar, vai para a natação, puxa para cá. Isso contribui. Então, a criança que não tem essa pressão, né, que vive aí talvez de baixa renda, não tem essa pressão toda, ela não tem tanta depressão como alguém que está nessa tipo de pressão tem? Isso até certo ponto, é uma ilusão. Porque, na verdade, o risco é o mesmo. Daquela criança que ela é muito cobrada, a cobrança, ela acentua o problema. Agora, a gente tem uma questão hoje que é muito séria, que é, além da modernização, que é muito bom, a tecnologia, tudo que é moderno e que vai ajudar o ser humano é muito bom, mas as famílias, elas estão perdendo algumas coisas que são os valores. Hoje as famílias se desfazem de maneira muito rápida e elas vivem a conturbação desses casamentos desfeitos, da desordem familiar. E uma vez vivenciando a desordem familiar, seu filho também vai expressar essa desordem. Interessante. Hoje está praticamente normal. Esse negócio de rede social é interessante. Senta a família lá, 6, 7 pessoas numa sala, cada um está lá na rede social. 2 horas, cada um no seu mundo. Né? A família está reunida. Reunida para quê? Cada um está no seu mundo. Cada um está desenvolvendo aí o seu mundo.
isso está prejudicando, está gerando pessoas depressivas? Isso acaba sendo uma fonte de estresse maior. Então, assim, a falta de diálogo, a falta do contato, entendeu? Então, os pais perdem um pouco esse contato direto com as crianças, de estar entendendo que situações que elas estão enfrentando de conflito, que elas não estão conseguindo lidar, situações do dia a dia mesmo, estresse comum da vida da criança e do adolescente. Então, os pais acabam se distanciando disso e as crianças ficam à mercê dessas dificuldades, entendeu? Então, tem menos comunicação na família, todas essas situações acabam agravando e trazendo um estresse maior para essa criança e um maior risco de desenvolver transtornos mentais e, entre eles, a depressão. Bom, a gente estava falando desses sintomas, né, que as crianças demonstram. A gente tem também algumas crianças que são hiperativas. Existe um perfil de uma criança que tem uma tendência maior para ter a depressão, ou isso não existe? Não existe um perfil de uma criança que tem uma tendência maior. A gente sabe que a criança que tem uma história familiar de pais que têm depressão ou parentes que têm depressão, essa criança tem um risco maior, uma vulnerabilidade maior de desenvolver, entendeu? Mas não tem essa característica da criança ser mais hiperativa e estar mais propensa. O que acontece é que, como você falou, a hiperatividade enquanto um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela realmente aumenta o risco desse adolescente, dessa criança, desenvolver quadros depressivos. E aí entra em questão vários fatores, porque ela vai acumular dificuldades e problemas ao longo da vida que acabam sendo um estresse maior para essa criança. Vamos atender mais uma pessoa que participa pelo telefone do nosso programa. Alô? Alô? Oi. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Raimundo, Águas Lindas, Goiás. Águas Lindas, cidade maravilhosa, canal 16. Isso. Qual é a pergunta, Raimundo? A participação é o seguinte, porque eu vi aqui a pergunta se a depressão, né, atinge somente, se a correria do dia a dia, melhor dizendo, faz com que haja um aumento na depressão, né? Aí eu acho assim que a depressão, ela é eu acho que a correria influencia assim, na depressão não só das pessoas adultas, como também das crianças, né? Eu vejo que nos lugares que as pessoas correm menos, trabalham menos, a correria é menos acirrada, vamos dizer assim, as pessoas parecem que vivem mais, de uma certa forma, bem mais tranquilas, né? Aí é isso, eu achei muito super importante. Tá, né? certo. Obrigado pela participação, Raimundo. Então, o pessoal que está na fazenda não tem tanto problema de depressão. Quem mora perto da praia também, né? O que acontece é que isso, assim, é uma situação ambiental que traga menos estresse, menos desconforto, ela favorece mais, mas também a pessoa ela não fica completamente isenta, até porque tem outros fatores. Então, o fator ambiental, o estresse, ele é um dos fatores que está associado a essa doença, mas é uma doença que a gente chama de uma doença complexa. Então, tem vários fatores que também estão associados e que têm até igual peso. Então, tem essa questão genética, entendeu? Então, tem outras questões que às vezes fazem com que, mesmo a pessoa que está lá na fazenda e que não está exposta a esse estresse da vida moderna, ela pode também desenvolver esses quadros depressivos. Agora a gente tem um problema que inclusive é muito grave na infância e na adolescência também, que a gente vai falar daqui a pouco. Antes tem uma ligação. Mais uma pessoa participando comigo. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Sérgio. Ô Sérgio, fala da onde? Eu falo da Canaã. Da Canaã. Qual é a pergunta? É o seguinte, gostaria de colocar meu ponto de vista. Eu já tive depressão. Certo. E o que me livrou da depressão foi ler a Bíblia em casa mesmo. Até mesmo não necessitei propriamente de estar indo numa denominação para poder me livrar da depressão. Mas devido assim à instrução que eu tive de meus pais, apesar que hoje eu frequento um outro segmento, mas a orientação que eu tive a respeito de Deus. Então eu vi que a única pessoa que poderia me tirar daquela situação seria Deus. E aí comecei a buscar ter um encontro com Ele, mesmo estando depressivo, eu tive a luz assim de conseguir entender que Deus é que poderia me tirar dessa situação. Aí comecei a ler a palavra de Deus e a partir daí comecei a me livrar dessa situação. Então eu acho o seguinte, eu tenho certeza que a pessoa, se ela tiver uma orientação a respeito de Deus e juntamente com isso ela tiver ocupação para a mente dela, e ela não dificilmente irá conseguir entrar em depressão, porque a depressão vem quando a gente começa a fazer uma
somatório de várias coisas que você, às vezes, não conseguiu conquistar e junto, às vezes, com outros problemas. Então, isso a gente começa a pensar muito e olhar para si e ficar desanimado com o ponto que, naquele momento, você se encontra. Só isso. Tá certo. Obrigado pela sua participação. A religião ajuda aí a sair da depressão, Ana? Bom, particularmente, que bom que você conseguiu esse resultado, maravilha, porque eu acho o seguinte, olha, tem quadros que realmente, quando a gente ouve, e hoje existem pesquisas que comprovam isso, a fé cura, mas cura mesmo. Se você tem essa crença e acredita fielmente, busca a Bíblia ou busca um meio que ocupe a sua mente, ocupe o seu corpo e você consegue sair desse quadro sozinho, que bom, maravilha. Agora, tem pessoas que precisam de uma ajudinha extra, além de Deus. E aí eu acho que Deus nos preparou profissionais para fazer esse papel, que é ajudar e intervir. Mas que bom que você fez isso. E olha, se você tem depressão, busque também a Bíblia, busque sim, se segurar em alguma coisa, a fé, busque uma religião, busque Deus para a sua vida, porque Deus sempre vai agregar valores na sua vida. Ele nunca vai te deixar mal. Se você acreditar fielmente, e é uma forma de ocupar a sua mente e ocupar o seu corpo. Eu acho que você foi num caminho muito bacana. Com certeza. Com certeza. Eu acredito em Deus, acredito que Ele é capaz de curar, mas acredito também que Ele tem a forma de providenciar isso. E às vezes Deus providencia isso através de um profissional, através de um tratamento. Então, se você conseguiu buscar a Deus e se curou do seu problema dessa forma, muito bom. Agora, se você não conseguiu, você não pode desistir, procure um profissional. Se é uma coisa que persiste, esses sintomas persistem, está te trazendo um prejuízo, está te trazendo um desconforto ou problemas, procure um profissional porque tem tratamento. Com certeza. E Deus usa instrumentos, né? Então, em todos os sentidos. Se você tem um problema, na justiça, você vai orar. Se não resolver, você procura um advogado, procura alguém especializado, que vai ser o instrumento de Deus. É igual a uma doença. Você recebe uma ministração de cura, não foi curado, Deus vai te curar através do médico, Deus vai te curar através de uma cirurgia. Parabéns para você que encontrou Deus, não precisou de outro instrumento de Deus para te ajudar. Mais uma pessoa participando conosco. Alô? Oi. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Jaqueline. Fala da onde, Jaqueline? Do setor Goiânia 2. Qual é a pergunta? É porque há um ano e meio eu separei e aí eu acho que devido a esse estresse, essa vida corrida de mãe também, de filho pequeno, e aí tive que sair do meu emprego e tal. E aí eu acabei tendo certos sintomas de depressão, até mesmo de síndrome do pânico. Eu tenho percebido que eu tenho alguns sintomas, mas eu acho que é mais decorrência mesmo de estresse, de muita coisa que veio muito rápido. E eu queria saber se através de ajuda profissional, né, claro que com a nossa fé, essa depressão, essa síndrome do pânico muitas vezes persiste por muito tempo, ou está mais na nossa questão assim, de nós mesmos ver que a gente tem que querer mudar. Tá. Eu queria até que o Tiago respondesse, o doutor Tiago respondesse isso, mas antes, eu quero dizer algo como religioso que sou, como líder religioso que sou. Às vezes você precisa tomar medicamentos, e isso não é falta de fé. Você precisa de um tratamento adequado, que você precisa de medicamentos para te ajudar a sair disso. Ah, não vou tomar porque isso é falta. Não, você tem fé em Deus e por isso que Deus providenciou a ciência para te ajudar. Você precisa tomar? Tome e saia o mais rápido disso. Tá certo, doutor Tiago? Olha, Jaqueline, o que eu entendo é que a fé é capaz de curar realmente, entendeu? Mas Deus pode usar também um instrumento de cura através do tratamento. E como você perguntou, esses transtornos de ansiedade, transtorno de humor, como você falou, transtorno de pânico, depressão, eles estão muito associados a uma evolução crônica. Até porque muitas vezes a pessoa não busca um atendimento, não busca um tratamento, são problemas que tendem a recorrer, ou seja, a pessoa teve uma época, melhorou até às vezes sem tratamento, mas ela volta a ter de novo e acaba se tornando um problema crônico, entendeu? Então a
depressão, quem teve um episódio depressivo, ele tem 50% de chance que isso aconteça novamente no prazo de 5 anos, entendeu? Então, assim, é um risco de recorrência muito alto. Quem teve depressão mais de uma vez, já teve 2 vezes, esse risco aumenta para 70%. E mais de 3 vezes, esse risco passa para mais de 90%, entendeu? Então, a evolução da doença sem tratamento, ela evolui para um problema crônico que a pessoa começa a arrastar ao longo da vida esses sintomas e, às vezes, por não procurar uma assistência, não procurar uma ajuda, ela não recebe um tratamento adequado e não consegue ter um controle adequado do seu problema. Agora a gente vai falar sobre um problema que é grave e também comum, em alguns casos, na adolescência, que exige muita atenção dos pais. É a automutilação. Jovens podem sofrer desse distúrbio ao enfrentar um quadro de depressão. Impressionante, impressionante. Cenas chocantes. Doutora Roseli, como se explica isso? A pessoa sente aliviada se mutilando. Bom, uma coisa é clara, a depressão pode começar é multifatorial, pode começar por estressores externos, entretanto, ela passa a ser uma questão química do corpo, ela atinge a mente, atinge o corpo, e essas mutilações podem se iniciar por mutilações e chegar ao extermínio. Hoje, existe um índice altíssimo que acomete os adolescentes, o índice de suicídio é muito alto. Por quê? Em adolescentes, nós conversamos sobre isso, porque tem um grupo social que o índice é ainda maior, que são os indígenas, e é pouco falado sobre isso. Eu fiz um estudo, tem um estudo sobre preconceito e atribuição de responsabilidade contra o povo indígena, que fala sobre isso. O índice é muito alto, porque, na verdade, a criança, ela não tem essa noção de morte, o adolescente, é como se fosse um alívio imediato. O alívio eu vou me cortar, eu vou fazer, mas não vai levar à morte. Só que o índice é altíssimo. Hoje, eu não tenho certeza, tem um estudo que foi feito na USP, que a estimativa é 25% no quadro de 16 aos 19 de suicídio. É muito alto. Os adolescentes com depressão já têm um índice de suicídio muito alto. Então, por isso que a medicação, a intervenção nos casos graves é muito importante. Mais uma pessoa comigo por telefone. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Quem fala? É a Maria José. Qual é a pergunta? Não, eu quero fazer uma pergunta. Pois não. É o seguinte, apóstolo Augusto, né? Eu assisto muito esse canal. É o seguinte, eu tenho uma filha que tem 19 anos, que ela está fazendo um tratamento já há 3 meses com um psiquiatra daqui de Goiânia. Nós viemos de Ribeirão Preto e ela saiu de um relacionamento de 2 anos e meio, porque quis. E aí chegou aqui. E agora, eu queria perguntar o que eu posso fazer, eu já não sei mais o que fazer. Ela tem tudo que o senhor possa imaginar. Inclusive, a semana passada, a gente lutou e deu um carro para ela. Ela fica alegre, eu queria saber assim, ela fica alegre quando ela está com as amigas ou quando ela vai para uma festa. Aí quando ela chega em casa, ela desmorona. Ela não faz nenhum serviço, ela faz faculdade na Salgado, ela vai para a faculdade, o dia que tem que estudar, eu tenho que pelejar muito, fica dormindo o dia inteirinho, é uma menina linda, ela já foi no Fonte da Vida, até chegou a chorar aí, ela chora e fala, Deus, tem dó de mim. E eu falo, mas o que você está sentindo? Ela fala, tristeza, tristeza. Olha, isso está acabando comigo. E eu não sei por que quando vai na festa, ou então quando as amigas chegam, ela sai daquela tensão. Tá, qual é? Vocês entenderam? Então, o que pode acontecer muitas vezes é que mesmo a pessoa que tem depressão, ela pode ter o que a gente chama de um humor reativo. Ela tem um humor que ela está deprimida a maior parte do tempo, mas de acordo com determinada circunstância, ela consegue reagir. Então, se acontece alguma situação que traz alegria, ela consegue sentir essa alegria.
mas aquilo ali é muito fugaz, muito passageiro, e logo ela volta ao quadro que ela está da depressão. É importante que ela procure o profissional, se ela iniciou um tratamento, que ela continue, que ela converse que a estratégia atual não está resolvendo. É importante também ter a consciência de que o tratamento medicamentoso ele leva em torno de 4 semanas para fazer efeito. Então, se ela iniciou esse tratamento recentemente, ainda não teve tempo para esse tratamento começar a ter um efeito. Se ela já está há esse tempo usando alguma medicação, pode ser necessário ajustar a dose ou trocar o remédio. Então, o importante é que tenha uma aliança com o profissional que está cuidando dela e conversar a respeito disso, entendeu? Para que ele possa orientar qual que é a melhor estratégia do tratamento. Ok. Obrigado, doutor Tiago, pela presença. Doutora Roseli, como sempre nos atendendo. Obrigado pela presença aqui conosco. Obrigada. E você que está em casa, depois desse quadro, nós vamos ter música interessante, mas eu queria lhe dar um conselho, você que talvez está passando um momento difícil, a ciência e a fé andam juntos. Deus é criador da ciência e Deus é que gera fé. Você deve procurar especialistas, mas também deve procurar aumentar a sua fé. Você pode ligar agora, tem pessoas especializadas espiritualmente para te ajudar também, no 32 40 49 00. 32 40 49 00. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta com Sociedade em Questão. Eu quero te incentivar para que você ligue e participe da nossa enquete de hoje. Você acha que a depressão, essa correria do dia a dia, facilita o aparecimento da depressão? Sim ou não? 8401-0508 é o telefone que você liga para participar, tá? Na segunda-feira que vem, a gente vai sortear o prêmio, que é um computador completo para você. Então, para você levar para casa, você tem que ligar bastante para participar. Quanto mais você ligar, mais chances você tem de ser sorteado e levar esse super prêmio, tá? Agora a gente vai para o nosso quadro de música, porque no finalzinho do programa, nessa segunda-feira, para você dar uma relaxada, a gente vai ouvir agora o som de Fred e Monteiro. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer estar com vocês aqui, com esse projeto novo, Fred e Monteiro, pai e filho, né? Pois é, eu estava vendo aqui, entre pai e filho, né? É, verdade. É lógico que eles são pai e filho, tá, gente? Maravilha. E aí, como é que vocês... É novo esse projeto que você estava falando? É um projeto novo, saiu esse CD agora, estamos fazendo mais um CD, até final do ano saiu um DVD acústico, resgatando grande clássico da música sertaneja e sucessos da dupla Mateus Monteiro, que foram 30 anos de história. O projeto é novo, mas ambos, tipo, eu era produtor do Mateus Monteiro já há 5 anos, já, entendeu? Já tinha minha carreira solo, e aí veio essa oportunidade de estar cantando com meu pai, e é uma oportunidade que Deus coloca na vida da gente aí, que a gente tem que agarrar. E tá dando certo. Graças a Deus, fazendo muito show pelo Brasil afora. Que aí, ótimo. Maravilha. E aqui a gente tem 16 faixas, né, nesse 16 CD. músicas. Vamos tocar uma? Vamos lá. Vamos fazer uma do CD, vamos fazer a Deusa da Araguaia? Pode ser a Deusa da Araguaia. Um grande sucesso. Pele morena, flor sertaneja, que o amor enseja nos lábios de mel. Nos seus olhos negros, espelho da mata, para mim retrata meu mundo e meu céu. Pele morena, deusa do Araguaia, como samambaia aos cabelos seus. Seu largo sorriso parece um colar de contas do mar que mãe d'água perdeu. O rio Araguaia com seus banzeiros foi o primeiro a testemunhar. Aquela virgem de pele morena, cheirando a açucena comigo a rolar. Na areia branca da praia escondida,
se uniu nossas vidas perante Deus. E eu me fiz escravo dessa linda flor. Deus adora a guaia que vive de amor, motivo maior para os sonhos meus. Aí, bonita a música. De quem é essa? Essa música é autoria do Lindomar Castilho, do Lázaro Santos. Ah, legal. E aqui tem Pádua também, né? Tem o Pádua gravando, tem muita gente. Fátima Leão. Fátima Leão. Olha só. Legal. Muita coisa bonita. Muita gente boa, né? Maravilha. Então, esse é um disco mais romântico, né? Que a gente lançou a princípio para definir logo a dupla nova, né? E já tá saindo em torno de um mês um novo CD, com algumas músicas mais atuais, dançantes, e algumas composições minhas e do meu pai também, na linha mais romântica. Você vai né? cantar a Rocha também? Vai, né? Ixi. Vai cantar também? Isso que eu ia perguntar, porque no próximo, né? No próximo, é. Tá saindo agora também, estou gravando já. Daqui um mês tá na mão. E aí, porque isso que até que eu ia perguntar, porque a gente tá vivendo um momento dessa música sertaneja meio misturada, né? É um momento muito bonito, uma música alegre, a galera interage, canta, né? Acho que música é uma linguagem muito bacana, sempre renovando e inovando, né? Mas você acha que precisa também dessa música de raiz? Precisa ser música de raiz, a música romântica. Nas rodas de viola que tá cantando o Zezé, o Leonardo, o Chitãozinho, só canta os modões. Não, os novos também. E os novos Jorge Mateus, Gustavo Lima. Quando junta... Então, quem que não canta? De que me adianta? Tem jeito, né? A Rocha é mais pro palco, pra galera, esse grande show com 30, 40 mil pessoas com banda, né? O diferencial do Fred Monteiro é isso, né? Que você tem que explorar duas gerações em uma dupla só. Sim. Então quem vai no show do Fred Monteiro praticamente vê dois shows em um show só, entendeu? Com certeza, né? Essa é a nossa intenção, de agradar de mamã na caducando. Ah, e tá ótimo então. E esse próximo CD sai quando? Sai agora daqui uns 40 dias, 50 por aí. No máximo. Vai ter umas 10 músicas inéditas, uns 2, 3 da Rocha e umas 4 regravações, né? Vamos fazer uma regravação do... Vamos lá. Vamos fazer aqui enquanto ele clássico da música popular brasileira, do poeta Zé Fortuna, do Carlos César. Essa aqui todo mundo conhece. Quem não canta essa aqui? Então vamos lá. Quando acordei pela manhã, senti um perfume que há muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei de um sonho bom, chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real, acreditei estar ali, sua presença de ternura. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo e se agarrar em mim, como nos velhos tempos de amor tão loucos. Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo. Canta, Mariana. Na doação total, perdidos na loucura desses beijos. Eu só faço a mímica, porque eu cantando eu sou uma negação. Não, mas você não canta, mas encanta. Essa música nem tá nas rodas de todas as pessoas que curtem. A música sertaneja popular é uma poesia. Acho que a música que canta o amor e canta as coisas da terra realmente é uma coisa, uma fonte inesgotável, né, Fred? Isso. E ainda bem que a gente tem essas reservas, né, dessa música hoje em dia, porque além, é claro, que a gente falou desses shows, dançantes, a gente precisa mesmo para alegar, mas isso aí não pode deixar de ter, né? No meio do nosso show cantando a Rocha, fizemos show em Caldas Novas há pouco tempo, né? Aí quando vem uma música dessa, aí o amor é a linguagem mais forte que existe no mundo, né? Você vê todo mundo se abraçando, se beijando, então é uma coisa fantástica, né? Tem que mesclar, né? É verdade. Tipo assim, você vai numa balada, você quer curtir, você quer conhecer pessoas novas, a música dançante, ela tá ali pra isso.
Cada Porque ela ambiente tem aproxima sua você. música, né? Mas você quer estar sentado em casa, sentado num lugar assim, você quer ouvir uma música mais tranquila, né? Não quer E aí pode ouvir o CD de Fred Monteiro, então vai ter com os certeza. dois, né? Tem tudo, tem tudo, é verdade. Pra festa dentro de casa e pro momento mais relax, né? Com certeza, né? Tá, e vocês falaram de um DVD também, né? O DVD sai até final do ano, janeiro, talvez. Estão preparando um repertório. Fazer um DVD acústico, né? Fazer um DVD acústico para uns 200 convidados, uma coisa mais íntima, para mostrar com o 8 trabalho... músicos tocando, uma coisa muito bacana. Para mostrar realmente o trabalho da dupla, mostrar a gente cantando aquela coisa mais verdadeira, entendeu? Tá ótimo. E aí você falou que nesse próximo CD também vai ter músicas autorais, né? Vai ter. Ah, quer que faz alguma mais dançante assim? Faz. Vamos lá. Vamos fazer lá. uma sozinha aqui Então que vai sair. Então vamos lá. O nome dela é Bang Bang, a Rocha. Não sabe legal, Vamos conhecer um lá, pedacinho. Aqui, ó. Se eu te pego é bang bang, você não me escapa não. Se eu te pego é bang bang, vai comer na minha mão. Se eu te pego é bang bang, você não me escapa não. Se eu te pego é bang bang. Tô no churrasco com a galera e lá vem você, com seu vestidinho colado pra me enlouquecer. Menina, não faz desse jeito comigo não, que se eu pegar você é bang, 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 vai acabar no meu colchão. Se eu te pego é bang, bang, você não escapa não. Se eu te pego é bang, bang, vai comer na minha mão. Música perigosa, hein? É perigosa. Essa é sua. Essa é minha, de um amigo meu, Cláudio Júnior, e tem um pedaço da minha irmã também, Janaína. São vários compositores. Que ótimo, então tá tudo em família, todo né? mundo, eu falo mesmo, todo mundo canta. Você colocou todo mundo pra cantar? Todo mundo cantando. Minha filha tem uma voz linda, Janaína. Ela canta assim, Fabrício formalmente. também, né? Futuramente devemos lançar um trabalho dela Com por certeza, aí. né? Quem canta seus males espanta, né? E você influenciou, você fez eles cantarem ou eles quiseram Não, mesmo? ele sempre quis cantar, Janaína desde pequenininha canta, o Fred também. A música é um negócio. Meu pai era sanfoneiro lá no interior das Minas Gerais, então a música tá na alma, vem de gerações dos meus avós, né? Então... No profissionalmente mesmo eu agarrei mais, porque, sei lá, desde pequenininho eu nunca pensei em ser outra coisa. Daquela geração já que vinha, pela dupla Matheus Monteiro, né? Que eu tenho um respeito gigantesco pela história, né? De 30 anos que eles têm de carreira. Disco de ouro, platina, né? Então, eu tenho esse respeito e aprendi com isso. Tanto que eu fazia faculdade de marketing, eu larguei a faculdade, eu não sei mexer com outra coisa. Tem jeito, né? Você deixou ele largar a faculdade? Pois é, eu não tinha tempo, eu era chamado de turista lá, gente. Tinha até uma graduação, né? Fala assim, estuda, aí ele entendeu estúdio. Meu pai falou, estuda, menino, estúdio. Me falaram isso também. Todo mundo aqui, os pais falaram, estuda, meu filho, mas não teve jeito. Entendeu estúdio, né? O pessoal da produção tá rindo aqui atrás, gente, vocês não estão vendo, porque... A mãe de Zezé falou isso, mãe de Daniel, de todo do Leonardo, mundo. Falou verdade, pra todo mundo isso, mas ninguém quis ouvir. Mas estamos aqui todos felizes, com né? Com certeza. A música é um privilégio a pessoa poder cantar. E a música é uma troca de energia ruim para energia boa. Quem canta realmente, de verdade, seus males espanta. É verdade. Passa uma mensagem de amor e de luz, né? É verdade. Vamos ouvir mais uma? Vamos. Você quer a gente escolhe aqui? Pode escolher. Pode. Nós vamos regravar uma música que é do... O pessoal conhece muito essa música. Vamos lá. Olho na janela à minha frente e junto com a chuva chora a falta de você. Não vai adiantar dizer que não te quero. Você é minha luz, o meu céu, o meu ser. Em algum momento de incerteza, olhe nos meus olhos e você vai ver, refletidos neles, nossos momentos lindos. Vale a pena crer nesse grande amor. Chora, peito, me mata de uma vez, porque aos poucos eu não vou morrer. Chora, peito, me mata de uma vez, pra não dar tempo de pensar em você. Desce mais um garçom, porque tá difícil. Essa música não tem jeito, né? Todo mundo que canta é uma
coisa fantástica. Essa música é maravilhosa, né? Ótimo. Vai estar no nosso CD novo, com arranjo todo diferente, né? É, porque aqui vocês fizeram uma capelinha, né? capelinha prévia, né? diferente, É né? diferente, vai ser mais ou menos essa levada aí. É porque a gente tem que deixar o gostinho de quero mais. É, o pessoal né? tem que comprar o CD. Fala em Não é CD, fácil assim, então não. tá aqui, ó. Pra quem que eu mostro? Daniel? Daniel, mostra Ô, aqui Daniel, o CD. pra cá, Daniel, oi. Aqui, mostra o CD, Daniel. E o próximo vai sair daqui uns 40 dias, mais ou menos, né? E DVD, no final do ano, janeiro, por aí, DVD. Tá, aí vamos passar o telefone de contato, então, todos eles. É só falar com o meu empresário Edilmaro, 62 Goiânia, 9972 7336. 9972-7336. Fala com o Edilmar. Que a Edmar, nosso empresário, tá ali presente nos bastidores. Tem ali o e-mail também, tem um outro Tem. número também, 8189, não é isso? Isso, 4532. 4532, É isso mesmo. 4532. E o e-mail é fredmonteiroOficial@hotmail.com. fredmonteiroOficial@hotmail.com. Tá Tô ótimo. rolando aqui igual ator gravando, né? Gente, obrigada pela presença de vocês, foi um prazer conhecê-los, Igualmente. viu? Obrigado, Mariana. Quando o próximo CD estiver pronto, traz pra gente mostrar Com mais certeza, uma a gente vez. que agradece o espaço. Tá da ótimo. televisão de Obrigado, vocês, obrigado ao pessoal de casa. E o Fred Monteiro vai estar cantando pelo mundo inteiro aí, ó. Com certeza. Grande abraço. Obrigada, viu? Uma ótima noite para você. A gente se encontra na próxima segunda-feira com Sociedade em Questão. Amanhã, 7 horas da manhã, com o Goiás Alerta, você não pode perder, tá? Agora a gente termina com música. Vamos lá? Recordo com saudade teus encantos, Mercedita, perfumada flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci no campo, muito longe numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que se desfez. E assim nasceu o nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Valeu, gente.